Pode filmar, né? A senhora vai estar no YouTube, tá? Na rede mundial. Bom, então o texto que vai ser lido e ministrado vai ser 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 16 ao 23, tá? Certo? Os pais se aproximem dos filhos, né? Para que nós não venhamos ter 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 16, do 16 ao 23. Né? Nós temos das crianças, a Ana, a Levi, meus filhos são pequenos, vamos já também estar junto a eles, tá? Para que possamos ouvir e entender muito bem a palavra do Senhor, como Ele vai nos falar nesta noite. 2 Samuel, encontraram, irmãos? Acompanhem, por gentileza. Versículo 16 em diante. Quando entrava a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram, pois, a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi lhe armara. E Davi ofereceu holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Quando Davi acabou de oferecer os holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. Depois repartiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Em seguida, todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Então Davi voltou para abençoar a sua casa. E Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: quão honrado foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e dos servos, como sem pejo se descobre um indivíduo qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que Deus escolheu a mim, de preferência a teu pai e a toda a sua casa, estabelecendo-lhe por chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, sim, perante o Senhor que dancei, e perante ele ainda hei de dançar. Também ainda mais do que isso, me envelhecerei e me humilharei aos meus olhos. Mas nas servas de quem falaste, delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia de sua morte. Oremos ao Senhor. Amado Pai, bendito Salvador, Deus, nosso desejo é ouvir, Senhor Deus, a tua voz. Nosso coração se abre, Senhor, para entender, Senhor, aquilo que tu queres falar. Sabemos que através do teu Santo Espírito, a palavra, Senhor, nos está. Nós estamos aqui, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Também acreditamos que a tua mensageira hoje, Pai, será um arauto teu nesta noite. Por isso reverenciamos, Pai, a ti, Senhor, que merece ser honrado. Também que o doce Espírito nos dê unção sobre nossas vidas, para que possamos cumprir a palavra que for pregada. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom, estamos assim, vamos receber a nossa irmã na paz de Cristo. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. É sempre uma honra muito grande estar aqui com vocês. Eu agradeço carinhosamente o convite do pastor Nivaldo por estar compartilhando com vocês, né? Cada vez que a gente fala para outras pessoas, principalmente quando a gente fala das coisas de Deus, a gente também está aprendendo. Então hoje eu também aprendi muito. E na medida em que a gente vai pensando o que falar, como falar, a gente também está sendo ministrado. Então só isso para mim já foi assim de grande mérito, né? Eu ter sido convidada para eu também estudar um pouco para vocês. Eu escolhi esse texto porque o pastor Nivaldo disse que eu iria conversar com pessoas na igreja, né, nesse culto de domingo, e que era para dirigir uma palavra especial para as mulheres.
Então, os homens também vão ouvir, porque o que a gente vai tratar aqui tem a ver com mulheres, com homens, com crianças. E nós precisamos um pouco falar de feridas, né? Feridas da alma, ferida emocional, feridas que doem, que às vezes elas não estão expostas, mas que elas estão presentes na nossa vida também. O texto fala de Mical. Mical era filha do rei Saul. E antes de nós compreendermos um pouco mais desse texto que foi lido, é importante a gente contextualizar o tempo, né? A situação que Mical viveu. Saul era um rei, né? E aí nós vamos ter 3 personagens importantes nessa história para a gente compreender o texto que foi lido. É o próprio Saul, que era o rei, Mical, que era uma das filhas de Saul, e Davi, que era o rei, que depois foi o rei sucedendo a Saul, né? Então Mical viveu num ambiente muito difícil. Lá no texto bíblico mostraria isso para a gente, caso nós tivéssemos tempo de ler, mas em 2 Samuel, no capítulo 3, a gente poderia acompanhar um pouco mais essa história. Ela viveu num ambiente de muita desavença, de muito conflito, de muitas ausências do pai, que era Saul. E daí dá para a gente começar a pensar o lar que Mical viveu, né? Quem era Saul, né? Algumas características de Saul enquanto homem, enquanto pai, e não enquanto rei apenas. Mas o texto bíblico mostra que ele era impaciente, inseguro, explodia de vez em quando em excesso de ira, era teimoso e muitas vezes, o texto bíblico também mostra, independente, orgulhoso, desobediente. E Saul começa a ter ciúmes de Davi, que seria o próximo rei, que seria o seu sucessor. E aí ele, tentando ver de que forma se livraria do futuro rei, ele arma uma estratégia para que Davi caísse nessa armadilha e assim desaparecia do perigo de ser o rei. Ele diz que Davi deveria matar 100 filisteus, que eram os inimigos do povo de Israel. E caso ele matasse esses 100 filisteus, ele daria uma das filhas por casamento. Para surpresa de Saul, Davi mata 200 filisteus. Ele mata o dobro, né? Porque como eles eram grandes, fortes, Saul achava que de primeira Davi morreria. Então ele mata 200 e como tem aquele ditado que palavra de rei não volta atrás, Saul deu Mical em casamento a Davi. Mas as perseguições aconteciam, né, os conflitos entre Saul e Davi, e numa dessas Davi foge para se livrar de mais uma das ciladas de Saul e deixa Mical para trás, né? Anos depois ele volta e encontra com Mical, só que ela já estava casada com outro homem. E Davi fica muito, muito raivoso, fica muito irado, porque ela era a esposa dele, só que ele tinha abandonado. Então ele faz com que ela seja arrancada desse marido que ela tinha, e ela foi de fato chorosa para o braço de Davi, que era o primeiro marido de Mical. Então, assim, para a gente entender um pouco a figura de Mical, que é a que a gente traz hoje para conversar, ela acaba sendo uma peça no tabuleiro do xadrez, se a gente considerasse que 3 homens estavam disputando a vida de Mical, né? O próprio Saul, que colocou como se ela fosse um trunfo, né? Um troféu, caso Davi conquistasse. Davi, que a tomou na medida em que matou os filisteus, e depois um segundo marido de Mical. Então, na hora que ela era importante para alguma coisa, ela acabava sendo essa peça que depois era descartada, né? Então, o texto que nós trouxemos foi esse, para nós pensarmos um pouco sobre nós hoje, né? Quando nós nascemos, nós queremos ser felizes. Todos nós queremos ser felizes. Nós nascemos para ser felizes. Eu vejo aqui a mamãe com o bebezinho no colo, né? Eu vi o neto do pastor Nivaldo ali. E a gente olha para uma criança e diz assim, como eu quero que tu sejas feliz, né? A gente quer dar para os filhos, para os netos, aquilo que nós, inclusive, nem tivemos. Porque a gente quer a felicidade
para essa pessoa. Só que quando nós vamos vendo as nossas histórias, as histórias dos nossos pais, nós podemos ver que as histórias humanas são marcadas por dores, né? Por dores nos relacionamentos, por problemas que não foram solucionados. E esses problemas, eles causam sofrimento emocional, né? O que seria esse sofrimento emocional? É algo que aconteceu conosco, que quando a gente lembra, causa dor, causa sofrimento, causa revolta, angústia, remorso. Então a gente gostaria que nunca tivesse acontecido aquilo, mas aconteceu. E se nós pudéssemos voltar no tempo, certamente que nós queríamos começar tudo de novo, né? Então, assim, a nossa vida, ela é marcada por sofrimentos. Mical teve o sofrimento dela, mas nós também temos o nosso. Mulheres, homens, crianças na escola, às vezes é uma prova que não conseguiu realizar, é alguma coisa que não conseguiu fazer direito, é o bullying, como é falado na sociedade hoje, né? Questões que maltratam as crianças e fazem realmente ferir essas crianças. Mas, na verdade, o texto, lá no final, ele diz, no capítulo 23, que Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. O texto terminou com isso, né? Por que será que Mical nunca teve filhos, hein? Aí, Mical, se não conseguiu gerar filhos, nós falamos que é uma pessoa estéril, né? A mulher estéril é aquela que tenta ter um filho, mas que não consegue engravidar. Só, meus irmãos, que a esterilidade de Mical, ela pode ser vista de duas formas. A primeira é a forma física. Ela não conseguiu gerar filhos por algum problema no ovário, no útero, né, nas trompas. Mas a Mical também tinha uma outra característica. Ela era estéril em termos de sentimentos, em termos de amor. Como é que Mical poderia desenvolver amor se ela não foi amada, se ela teve um pai com aquelas características, né, raivoso, explosivo, os reis da antiguidade? O texto bíblico mostra que eles eram também sanguinários, né, tinham que matar para se manter enquanto rei. Então, vamos imaginar esse contexto que Mical viveu enquanto criança. Um pai ausente, um pai que tinha que fazer outras lutas e que poderia chegar em casa e ser aquele pai bravo, né? Aquele pai que às vezes nem deixa que o filho encoste para não tocar, que não diz uma palavra de afeto, de carinho. E Mical vai para esse casamento. E Davi, por sua vez, também tinha as suas lutas para se manter no reinado, para conquistar. Então, Mical foi estéril emocional também. Ela não conseguiu desenvolver o amor como ela poderia ser desenvolvido, na medida em que essa trajetória dela de dor, de sofrimento, estavam presentes junto com ela, né? Então, essa também é um pouco da nossa trajetória. Se nós formos rever as nossas vidas aqui, crianças, jovens, adultos, pessoas mais idosas, todos nós, de uma forma ou de outra, tivemos problemas que nós chamaríamos assim, aquela dor que está lá dentro, né? Aquela dor que às vezes se revela num choro, às vezes se revela numa tristeza, se revela numa insônia, a gente não consegue dormir, né? É uma dor enquanto a gente se acha inferior a outras pessoas, no nosso trabalho, junto com os nossos amigos. Então não é só a vida da Mical que está aqui, eu estou trazendo uma pessoa, mas que também ela reflete a nossa vida, né? Quantas vezes nós sofremos porque alguém disse para nós palavras pesadas, né? Às vezes foi os nossos pais sem querer, porque os pais querem acertar, mas muitas vezes a gente diz assim, faça isso. E por que eu estou mudando? É o exercício do autoritarismo, quando poderia ser o exercício da autoridade. Não faça isso porque é bom, por isso. Mas eles também receberam, por sua vez, palavras que foram pesadas
e passaram isso para nós achando que iam acertar. Mas na verdade às vezes doeu também para nós, né? Quantas vezes nós nos sentimos assim com uma autoestima muito para baixo? Ai, eu não sou ninguém, eu sou tão pequeno, eu não posso fazer isso. Os sentimentos de inferioridade, eu tento fazer isso, mas eu não consigo. Os outros podem, o fulano pode fazer isso no trabalho, o fulano teve um filho assim, o meu filho não foi assim. E aí a gente começa a sofrer por esses sofrimentos que, como eu disse para vocês, às vezes eles não estão aparentando como um golpe, que nós pegamos nas mãos, no dedo, na perna, mas eles estão lá sim, e que a gente está chamando hoje de feridas emocionais, que podem ser chamadas também de feridas da alma, né? Porque as feridas da alma, elas existem de fato. Tanto é que quando a gente pega Provérbios 15, 3, a Bíblia se refere como um espírito oprimido, ferido, abatido, né? Então diz assim, ó, o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. Então muitas vezes nós estamos abatidos por feridas internas, feridas emocionais, feridas que estão lá dentro e que às vezes a gente nem conseguiu ainda trabalhar, a gente não conseguiu identificar e elas ficam ali, doendo, remoendo, né? E elas seguem mais, né? Tem que ter uma lista assim enorme para a gente se achar onde estão as nossas feridas emocionais. A gente poderia colocar ainda lares que foram quebrados, né? Quantos lares foram quebrados se filhos sofreram, a mulher sofreu, a mulher foi abandonada, ou o homem foi abandonado. Quantas pessoas que nós confiávamos e, de certa forma, causaram dores quando quebrou essa desconfiança. E nesse rol a gente poderia colocar o abuso sexual, né? Que está tão falado hoje, está tão revelado. Quantas crianças, quantos de nós, né, que estamos aqui, sem precisar falar, fomos abusados sexualmente. Tentativas de conhecer o nosso corpo, ou de ir além daquilo que poderia ir. Então tudo isso, gente, causa feridas na alma, né? Isso fica pra gente na forma de dor, de que às vezes as pessoas se tornam isoladas. Ou então, como a pessoa foi abusada sexualmente lá na infância, ela vai se prostituir porque o corpo dela ali atrás, que não mereceu valor, também não merece ser valorizado agora, né? Homossexualismo também está muito ligado com abuso sexual. Às vezes é da própria família, às vezes é de uma pessoa vizinha, de uma pessoa amiga, de alguém que você não esperava, mas que quebrou essa confiança quando poderia ter sido estabelecida, inclusive de revelar o amor de Deus por meio dessa pessoa que a gente admirava, que a gente queria tão bem, que era uma referência para nós, e de repente parece que o mundo vem abaixo, né? Então, isso também causa a dor emocional. E aí a nossa vida passa a ser uma vida que às vezes não tem sentido, né? Nós corremos atrás do trabalho, nós temos assim, falta de controle, a ira, a depressão que vem, a tristeza, são as doenças da modernidade, como se fala muito hoje, né? As indústrias farmacêuticas estão lucrando absurdamente por causa da quantidade de pessoas que cada ano vão aumentando as necessidades de ter um remédio para dormir, um remédio para amenizar a depressão, um remédio para ficar mais tranquilo, né? Um remédio para calmar a ira, entendeu? Então são os medos, são as fobias de hoje, são os transtornos, né? Transtorno bipolar, transtorno de não sei as quantas, esquizofrenia, são as doenças da modernidade. E se a gente perceber, elas são doenças crônicas também. E aí só Jesus vai curar essa doença, né? A gente sabe que Jesus cura, salva e liberta, né? Então assim, ó, quantas pessoas que estão com ataque de pânico, medo, que não consegue dormir, que não consegue ficar sozinho, que não consegue apagar a luz, porque
estão rondando as pessoas. E se vocês forem perceber hoje, para quem tem acesso à internet, não precisa tanto. Nós vamos encontrar, sim, quantidades cada vez maiores de pessoas que estão indo nesse caminho. Por sua vez, os consultórios de psiquiatras, de psicólogos, né? Os gabinetes de pastores também vão se arrumando com essa quantidade de pessoas que buscam cura dessas feridas emocionais, dessas feridas interiores, né? E às vezes a gente não sabe por que uma pessoa tem frieza emocional. Por que a pessoa é assim? Por que a pessoa não poderia ser mais calorosa, poderia ser mais amorosa? Por que nós, né? Eu também falo por mim, por que às vezes eu tenho dificuldade de expressar amor para uma pessoa? Quando a gente poderia pegar um filho e dizer assim: filho, apesar do teu problema, apesar de tu estás passando por isso, mas eu te amo com amor incondicional, né? Porque Deus nos ama dessa forma. Deus nos ama apesar de nós, apesar dos nossos problemas. Ele não quer saber como nós estamos. Ele nos ama porque Ele é amor e porque Ele decidiu nos amar, independentemente da situação que nós somos ou que nós vivemos, né? Então, são alguns dos problemas que a gente poderia citar hoje para dizer que isso caracteriza como feridas emocionais, como feridas da alma, né? Às vezes a ferida está na mãe, no pai, que tem um filho drogado, que tem uma filha que está na prostituição, que a gente convida para vir para a igreja e não vem, que a gente acha que as nossas forças estão se acabando, né? Que a gente chora, que a gente lamenta. Às vezes pode ser uma ferida de uma perda também que nós tivemos, né? A perda de alguém que a gente amou tanto, de alguém que a gente pergunta assim: Deus, por que foi acontecer isso? Então são algumas características, são alguns sintomas, são algumas formas de nós identificarmos hoje algumas das feridas emocionais que nós gostaríamos que Deus pudesse estar nos curando nesta noite. Então, gente, apesar das feridas que nós temos, e ninguém está imune ao sofrimento, nenhum de nós. Todos nós temos histórias de vida com sofrimento, com dores, com perdas, né? com situações que nos causaram revolta, ansiedade, com características dessas que eu apresentei aqui, umas outras pessoas com outras, mas todos nós estamos passando por sofrimentos, né? E aí a gente começa a pensar assim: onde estava Deus quando nós passávamos por isso, né? Mas Deus estava presente, porque Ele é um Deus que não nos abandona, independentemente da situação que nós estamos vivendo. Então que a gente começa a pensar assim: Deus não me abandonou. Mesmo quando eu estava passando por aquele problema, quando eu vivia aquela situação, Deus não nos abandonou, porque Ele não nos abandona. Porque a palavra de Deus diz que lá, quando ainda estava pensando na fundação do mundo, antes mesmo da fundação do mundo, Ele já nos conhecia. Ele já tinha para nós, então, um projeto de vida, que é um projeto de alegria, de felicidade, de paz, né? Não é para nós permanecermos com esse sofrimento, mas que a gente possa fazer disso um momento de reconhecimento e de salto para um momento melhor, para um momento que a gente possa viver aquilo que faz parte do projeto de Deus, né? Em Isaías, no capítulo 61, nos versos de 1 a 3, diz assim que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim. Isaías estava profetizando sobre a vinda do nosso Salvador, do nosso Redentor. Aquele que tomaria as nossas dores, e as nossas dores não é só dor de cabeça, não é só dor de dente, não é só dor no estômago. Ele tomaria as nossas dores, né? E tomou. E todas as nossas enfermidades, que podem ser físicas, que podem ser espirituais, que podem ser emocionais, que pode ser de qualquer campo da nossa vida. Então diz assim lá em Isaías, né? Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor
e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Né? A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantações do Senhor, para que Ele seja glorificado. Então nós vemos assim, se o sofrimento é inerente ao ser humano, se ele faz parte das nossas vidas, nós também temos um Deus que se preocupa com pessoas problemáticas como eu e como vocês. Né? Se a gente fosse relatar aqui, se eu fosse relatar parte da minha história, você dizer assim, realmente, todos nós temos problemas. Se cada um de nós fôssemos aqui contar a nossa história, nós teremos histórias que estão permeadas por dores que causaram, sim, feridas na alma. Né? E daí a gente pode começar a pensar assim, se esse sofrimento, ele faz parte da nossa vida, se eu já vivi isso ou aquilo do que a Edilza falou, se eu estou me lembrando disso ou daquilo, como é que eu posso fazer para tentar curar um pouco, amenizar essa dor, né? Eu gosto quando Jesus, depois de multiplicar os pães e os peixes, ele diz assim, agora trazei, juntai essas sobras, né? Trazei essas sobras para cá. O que a gente poderia pensar para nós hoje, né? É que ele também se importa com as nossas sobras, com aquilo que poderia ser lixo e que não é. Né? Ele se importa com aquilo que para nós deveria ficar lá no escondido, né? Lá naquele recôndito onde ninguém sabe, só ele e Deus. Então ele se importa com aquilo que causa dor, com aquilo que causa ferida, com aquilo que nos aflige, com aquilo que nos preocupa, com aquilo que nos magoa, com aquilo que ainda remove o nosso coração. Né? Então assim, Jesus manda juntar os restos, porque ele não queria desperdiçar aquilo que poderia ser aproveitado. Quem sabe a nossa dor pode ser aproveitada para nós também darmos um salto de reconhecer que Jesus nos perdoa, que Jesus nos cura, que Jesus nos liberta, que Jesus salva. Quando ele vem para trazer tudo isso, como Isaías profetizou lá atrás, é porque ele está querendo restauração das nossas vidas, restauração da nossa alma, né? Do nosso corpo. Jesus restaura o corpo quando ele curou o paralítico, quando ele curou a mulher enferma, quando ele restaurou a alma daquela mulher que era prostituta, que todo mundo apedrejava, né? E que queriam apedrejar, inclusive. E depois ele disse assim, então, joguem a pedra que não tem pecado. Começando pelos mais velhos, eles foram se afastando. E aí o que Jesus disse para a mulher? Vá e não peques mais. O que é isso, gente? É a restauração da alma, né? Então Jesus é essa pessoa, o Filho de Deus, aquele que quando o Filipe perguntou assim, quem é o Pai? Mostra-nos o Pai. Porque como é que eu vou pensar num Deus de amor, num Deus Pai, aquele Deus papaizinho que na Bíblia fala assim, Abba, né? Abba, aquele papai assim que a gente chama do fundo do nosso coração. E aí Jesus diz assim, quem me vê, vê o Pai. Né? Então é só olhar para Jesus para a gente conhecer quem é Deus. É um Deus que cura, que se importa, que deixou o seu trono de glória, né? E colocou o seu Filho, que também é Deus, né? na Trindade, para que Ele pudesse estar conosco, sofrer as nossas dores, ser humilhado, ser rejeitado e dar para nós essa garantia de que Ele pode e quer restaurar as nossas vidas. Né? Então a gente tem que aprender a dar a Deus aquilo também que a gente não é. Às vezes a gente quer dar para Deus o nosso louvor, a gente quer dar para Ele o nosso tempo, a gente quer dar para Ele, e se a gente não dá, a gente começa a se mortificar com isso, a gente começa a sofrer porque nós não temos o melhor. E Jesus disse assim, trazei os restos, né? Traz essa sobra, junta tudo. Então quem sabe a gente pode começar a colocar
esse nosso resto, né? Essas nossas dores, o lixo, aquilo que sobrou e que a gente não quer trazer para Ele. Isso significa dizer que nós somos aquilo também que nós não queremos ter, né? Então Jesus quer curar feridas, quer curar machucaduras, né? Nós não precisamos ficar fechados nos nossos medos, nos nossos traumas. Todos nós temos, né? Nas nossas feridas, nas nossas vergonhas. Nós temos um Pai que Ele nos ama incondicionalmente. E que se nós chegarmos a Ele nos ouve. Ele também nos coloca no colo para dizer assim: vem, filho amado, né? Lembra daquela música que a gente canta: vem, filho amado, vem como estás, né? Ou seja, Ele nos quer como nós estamos, não importa como. Eu me emociono com o texto do filho pródigo, porque ele revela muito assim a figura de Deus para nós, né? Vem como tu estás. Ele vinha descalço, ele vinha sujo, vinha envergonhado, ele vinha sem a riqueza que ele levou, sem o sucesso, sem a felicidade. Imagina quantas dores o filho trazia, né? E o que o pai faz? O pai avista o filho lá ao longe. O que dá ideia para nós de um pai que avista o filho lá ao longe? Me dá a impressão aqui, ó, que o pai parece que ele estava olhando, né, esperando, olhando para o horizonte, dizendo assim: quando é que o meu filho vem, né? Quando será que ele volta? Mas ele estava à espera. E aí, quando ele enxerga ao longe, o que ele faz? Ele pega e abre os braços para receber esse filho. Essa figura de pai que nós temos. Essa figura de pai que eu estou aprendendo a ter também. Nós precisamos confessar que nós temos curados, né? Nós precisamos saber lidar também com isso. O texto bíblico também diz que para nós fazermos a coisa certa é para que nós possamos resistir ao diabo. Fazer a coisa certa e resistir ao diabo, né? Resistir ao mal, resistir àquilo que nos causa também dor, sofrimento. É nós sabermos perdoar aquilo que nós não soubemos perdoar, mas também resistir. Porque se a gente resiste, o diabo fugirá de nós, né? E conhecer Deus como Pai, perdoador, né? Jesus como esse Filho de Deus que veio para ser o nosso irmão. Na medida em que nós buscamos a Deus como nosso Pai, que nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Ele não pode ser visto por nós apenas como nosso Senhor. Porque o Senhor dá aquela ideia de que Ele é o Senhor e eu sou o servo. Mas além do meu Senhor, Ele também é o meu Pai. Porque o Pai ama, porque o Pai cuida, porque o Pai zela. Em 1 Pedro, diz assim, ó: lancem sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, né? Então, se o texto dissesse assim: lancem poucas ansiedades, né? Mas diz assim: toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Então, basta que a gente reconheça isso. O sofrimento é inerente ao ser humano, mas nós temos um Deus que, mesmo no sofrimento, esteve conosco, apesar de ser difícil reconhecer muitas vezes isso, que nós somos também falhos, que nós temos os nossos restos, os nossos lixos, mas que nós temos um Pai que nos ama, né? Em Sofonias 13:17, eu queria trazer essa palavra para nós hoje, né? Diz assim, ó: pois o Senhor, seu Deus, está com vocês. Ele é poderoso e os salvará. Deus ficará contente com vocês e por causa do seu amor lhes dará nova vida. Ele cantará e se alegrará. Amém, gente? Deus quer curar as nossas feridas emocionais, né? Para isso, nós devemos confessar os nossos pecados, ainda que doa para nós. Nós temos que chegar com o outro que nós ofendemos e pedir perdão
porque nós magoamos também pessoas, né? Nós somos humanos. É nós também liberarmos o perdão para aquele que nos feriu, para aquele que nos magoou, para aquele que nos ofendeu. Não ficar remoendo, porque muitas das doenças que nós temos hoje, na modernidade, são doenças emocionais que acabam virando depois uma gastrite, uma úlcera, um câncer, né? E daí a gente não sabe por quê. Por quê? Mas porque nós não curamos com essa dimensão, a dimensão física, espiritual, emocional, né? Jesus tomou a nossa culpa para que nós pudéssemos ser justificados diante do Pai, né? Ele conforta os que choram e Ele está querendo hoje que a gente possa entregar esse nosso resto, essas feridas que nos doem, né? Eu queria saber hoje se tem alguém que gostaria de receber uma oração por todas essas questões que nos feriram, que nos ferem, que às vezes nós não sabemos ainda como curar, mas o Senhor nos conhece, o Senhor é aquele que esquadrinha o nosso coração, o Senhor é aquele que nos ama, né? O Senhor é aquele que nos teceu no ventre materno, que está conosco em todos os momentos e que Ele também quer nos curar e nos salvar. Eu queria saber se tem alguém que queria receber oração nesse sentido. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Se não quiser, basta ficar no seu lugar, baixar sua cabeça e pedir para Deus que fale conosco nessa hora, né? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, Senhor, porque nós temos um Pai que nós podemos chamar de Paizinho. Abba, Pai. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nos colocou frágeis, dependentes, para que a família pudesse exercitar o amor e revelar o amor do Senhor por meio do cuidado, por meio da dedicação. Mas nós também somos falhos, Pai. Nós erramos enquanto pai, enquanto mãe. Nós erramos enquanto filhos. Erramos como marido, como esposa. Erramos, Senhor Deus, como amigos, como profissionais. Erramos como liderança. Senhor, esquadrinha o nosso coração hoje, Pai. Vem, Senhor Deus. Vem até nós, Senhor. Com o teu amor, que é incondicional, Pai, porque o Senhor nos ama, independentemente daquilo que nós somos, daquilo que nós fazemos, daquilo que nós também fizemos contra o Senhor, contra os nossos irmãos. Ó Deus, vem, Senhor Deus, vem curar cada um dos meus irmãos que estão aqui, Pai, Senhor. Cura a mulher, cura a criança, cura o esposo, Pai. Que o Senhor possa nos estar encorajando, Deus, a dar um abraço naquele irmão que nos feriu, que nos magoou. Que o Senhor possa encaminhar, Deus, o nosso coração, a nossa mente, para liberar o perdão daquilo que ainda nos acordoa, Pai. Que o Senhor possa, Deus, revelar o íntimo do nosso ser, o que o Senhor precisa cuidar, Deus. Cura, Deus, as feridas da nossa alma. Cura, Deus, nossas feridas emocionais. Porque nós queremos conhecer mais o Senhor. E conhecer mais o Senhor, Deus, é estar livre para te amar, Deus. É nos dedicarmos mais em tempo de oração com o Senhor. É lermos mais a Bíblia. É nós estarmos nos dedicando à tua obra. É nós pensarmos, Deus, que o Senhor nos acompanha, que o Senhor não está longe de nós, que o Senhor está presente no momento de difícil situação, que o Senhor esteve presente no momento da dor, no momento da perda, Deus. Ó Deus, vem conosco, Deus. Esteja conosco, Deus. E a palavra de Deus diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo.
que nos tem com a minha mestra, com a mestra da minha justiça. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Ó Deus, muito obrigada, Deus. Muito obrigada. Em nome